Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Este vídeo vem no segmento de um comentário que eu vi no Facebook, no grupo das V-Strom da 650, ok? Um companheiro a perguntar se realmente justificaria trocar a V-Strom 650 XT por uma Transalp 7,5. Porque queixava-se que os 70 cavalos da V-Strom, que é sensivelmente isso que ela tem, 71, salvo erro, que pá, em autoestrada, com a máquina a cheio, que ele sentiria que a moto lhe faltaria um bocadinho de força. Eu já testei a V-Strom XT e já testei a Transalp, ok? A V-Strom, a meu ver, é uma moto mais confortável, ok? É uma moto perfeitamente capaz, porque eu tive uma NC 750X e tinha 50 e poucos cavalos e ela em autoestrada fazia. Agora tinha que deitar uma abaixo com dois, a cheio e tudo mais. Uma moto com 70 cavalos ou 71 cavalos já é muito capaz de transportar seja o que for sem ter problemas nenhumas em autoestrada, a meu ver, ok? Mas cada um é como é e julgará da maneira que achar e tudo mais. Na minha opinião, os 71 cavalos já são mais que suficientes. Tem um depósito e tem uma autonomia bastante comedida, ok? O que já dá para umas tiradas bastante interessantes. Agora, se justificará trocar? Eu sinceramente por uma Transalp não trocaria, porque são motas relativamente semelhantes, além de que a nível de imposto, se eu não estou enganado, a V-Strom ainda pagará apenas 50 e tal euros devido à sua cilindrada e a Transalp já pagará 130 e tal euros, ou seja, já é uma diferença assim substancial, mais do dobro. Não percebi o que é que este queria, mas pronto. Ou seja, mais do dobro. Além de que, neste momento, por exemplo, nem será, mas por exemplo, a versão normal de jante de alumínio, que a única coisa que difere relativamente à jante à XT é a jante raiada e é um bocadinho mais alta. Divergia 1000 euros, salvo erro. Divergia 1000 euros de preço de uma para a outra, mas neste momento a DA está a cerca de, não sei, 500 euros mais barata. Acho que está a 7.999, 7.990. Ou seja, para uma Transalp custará perto, ou seja, sem documentação 10.600 euros, sem extras nenhuns, mais documentação que irá para os 11.000. Ou seja, são diferenças de preço, ou seja, uma que vai para os 8.000, mas não vai para os 8.500 euros. 8.500 euros para os 11.000 euros é aqui uma diferença substancial de preço. Agora, se vocês vão exceto ou exclusivamente por causa da cavalagem,
opá, 92 cavalos para 70 realmente é alguma coisa. Agora, pá, eu acho que não é o justificativo para trocar de uma moto que teoricamente são do mesmo segmento. Pá, eu não trocaria, era a mesma coisa que eu, por exemplo, dizer ir para fazer o upgrade para 800DE, e eu não faria, se tivesse a V-Strom. Faria mais sentido, por exemplo, ir para uma Suzuki V-Strom 1050, ou para uma Africa Twin, ou na eventualidade de uma CF Moto 800 MT, aí faria algum sentido. Agora, ir para uma Transalp, opá, não, a meu ver, eu não faria, pá, mas cada um é livre de fazer o que bem entende, porque, pá, acho que não justifica. Agora, a fazer um upgrade, sinceramente, pelo mesmo preço, eu talvez iria para uma CF Moto, oferece muito mais tecnologia, muito mais extras, opá, sabendo que à partida, a nível de fiabilidade, ainda não está nada comprovado relativamente à CF Moto. CF Moto tem que ter muitos anos de mercado para que as pessoas cheguem à conclusão que realmente aquilo é fiável ou não. Ok? Ao contrário, por exemplo, de uma Honda que já tem os anos, muitos anos de mercado, assim à semelhança da Suzuki e à semelhança de outras marcas, como é óbvio. Por isso, opá, eu não trocaria, mas contudo, opá, fica ao vosso critério fazer essa avaliação e testar as motas, e se realmente vocês notam essa diferença como eu fiz, de fazer, por exemplo, test drive a 2, para ver como é que vocês se sentem, se realmente justifica. A nível de conforto eu digo já que vão perder, ok? A nível de conforto vão perder, porque a meu ver, dentro das medial trails, a moto mais confortável até à data seria mesmo a V-Strom, a 650, independentemente de ser XT ou DA, embora a XT conferisse-lhe um conforto adicional, porque quem sabe, jante raiada, jante maior, tem uma capacidade de absorção dos impactos da estrada, seja de paralelo, seja de off-road, uma capacidade de absorção melhor. A nível de suspensões, a meu ver, elas estão muito equiparadas, embora eu pense que a Transalp tenha um bocadinho mais de curso, ok? Contudo, continuo a dizer que não é justificativo para trocar a moto. Eu a trocaria por algo que foi assim um bocadinho à semelhança que eu fiz, que estava na NC 750X. Opá, até faria mais sentido eu trocar por uma Transalp, mas na altura não existiria a Transalp, não existiria esse intermédio que é a Transalp, veio se situar entre a NC 750X ou a NX 500 e a Africa Twin. Ou seja, para quem não tem arcabouço financeiro para ir para uma Africa Twin e que não queira estar limitado a 40 e poucos cavalos de uma NX 500, pá, veio a Transalp abrir esse novo mercado, e que realmente está a ter muita procura. Agora, eu não fazia o salto de uma V-Strom 650 para uma Transalp. É essa a minha honesta opinião. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like, partilhem se quiserem partilhar, comentem e sigam aí para próximos vídeos. Tchauzinho!